Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Mais uma vez estamos vendo o governo negociar ministérios. Isto mesmo, conceber a condução dos ministérios como negócio, sem a menor preocupação com competência, que é o que mais precisa o país diante da crise que está vivendo. Bom, este é o tema do comentário de hoje do Alamar Regis. Não é preciso ninguém chamar de burro, desonesto, corrupto, cínico, mau caráter e pilantra uma determinada pessoa ou uma instituição, pois o indivíduo ou a instituição se auto-identifica pelas suas próprias atitudes que são vistas ou ouvidas por todas as pessoas. Deixa eu dar um exemplo. É preciso alguém dizer que a nossa presidente está quase ficando maluca e não diz coisa com coisa, se hoje temos a internet aí para mostrar o festival de bobagens que ela anda dizendo, com todo mundo vendo que é ela. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam ocorrer. É a cara dela, é a voz dela, e não tem como aquilo ser falsificado ou montado. Neste atual momento que estamos vendo aí, a tal reforma ministerial, e até a redução de ministérios por pressão da própria população, já que é um absurdo o país ter 39 ministérios, inclusive alguns absolutamente inúteis, verdadeiros cabides de empregos para acomodar os apadrinhados partidários. Observemos o seguinte: nenhum dos titulares quer perder o seu ministério e está exigindo na cara de pau, haja crise ou não, uma compensação que vale a pena. Podem observar os noticiários. Agora, o que mais me causou indignação foi a interferência do Lula neste processo, se metendo como se fosse ele quem mandasse no país. Aliás, ele sempre se achou o máximo acima da presidente. E há quem diga que a Dilma não dá um espirro sem pedir autorização para ele. O Lula chegou a dizer esta semana que a Dilma deve dar os seus ministérios para os seus amigos, para os seus aliados e fiéis ao PT. Quando, se tivesse um mínimo de juízo, de decência e de verdadeiro patriotismo, sugeriria a ela que os entregassem a quem mais tem competência e qualificação para exercê-los, e não a quem fosse amigos. É esta política do PT, entregar a máquina pública aos seus parceiros, mesmo que seja simples sindicalista incompetente, sem cultura, sem instrução, sem capacidade e até semi-analfabeto. Foi o que aconteceu com a Petrobras, gente, e é por isso que ela está neste estado de falência. Procurem estudar e ver o histórico de vida do elemento o qual Lula entregou à Petrobras assim que assumiu seu primeiro mandato, e veja se tenho razão ou não.
O Lula quer que a Dilma negocie com o PMDB. Veja bem, negocie. Por exemplo, que ele ofereça vantagens, a fim de que ele não endosse as ideias de impeachment. Deus me nos livre. E não há moeda melhor para oferecer na politicagem sem vergonha do que um ministério onde rola muita grana. Não existe a menor preocupação com competência neste país. Haja vista que o que está em prioridade são os interesses partidários. Por que não colocam lá um homem que tem inteligência, visão, criatividade e capacidade para produzir, para formar uma poderosa equipe que bole meios de produção em nosso país? Como, por exemplo, uma maneira de produzir mais soja, da melhor qualidade, melhorar a tecnologia disto, a fim de dobrar, triplicar ou até quadruplicar ou mais a exportação, para aí sim fazer dinheiro para o país com produto de produção e não roubo do bolso do cidadão, como esse monte de idiota vem querendo fazer. Assim como exemplifiquei a soja, bote no seu raciocínio aí os inúmeros outros itens que poderiam ser produzidos em nosso país, que tem tudo para isso. Gente, somos um país dirigido por burros, por idiotas, por imbecis partidários sem vergonha, absolutamente aproveitadores, que, por não terem competência para produzir nada, só conseguem ver o imposto como alternativa de aumentar a arrecadação. Assim é fácil, é moleza. Não vamos permitir, Brasil, nenhum aumento de impostos, porque este país já tem imposto demais. Termina aqui a última edição da semana do Jornal Rádio Fatos. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Pois é, estaremos de volta na segunda-feira com as notícias do final de semana. Um bom descanso a todos e até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.